Não conhecer o seu forno. Nossa, Gabriela, mas conhecer o forno? Sim, você precisa conhecer o seu forno. Nós trabalhamos com receitas mais delicadas, com receitas que, por sua natureza, não possuem uma estrutura tão forte quanto as receitas feitas com farinha de trigo. Ah, mas a gente tem farinha de estrutura na massa? Sim, a gente tem. E elas são excelentes quando a gente usa de maneira combinada. Só que nós precisamos conhecer o nosso forno para saber a qual temperatura assar. Porque por mais que nós tenhamos uma estrutura boa nas nossas massas, as nossas massas são sim mais delicadas. Então elas não aceitam qualquer desaforo, né? A gente tem que conhecer o nosso forno para saber se o nosso bolo está completamente assado. Primeiro problema, quando o seu bolo baixa, quando você retira ele do forno, pode ser por falta de tempo de forno. Massa crua. Mas, Gabriela, o meu bolo está dourado. Então ele está assado. Não necessariamente. Nem todas as vezes que a gente tira um bolo do forno e ele está dourado, a sua parte interna está completamente assada. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber identificar o momento certo de retirar o nosso bolo de dentro do forno. É importante você conhecer o seu forno para saber mais ou menos qual é o tempo que ele leva para assar um bolo de 24 centímetros. Em qual temperatura? Quanto tempo ele leva para pré-aquecer para eu colocar esse bolo para assar? Então, conhecer o forno é essencial. Não adianta você ter uma receita perfeita, executar do jeito certo, se você erra na hora de assar o seu produto. Se o seu forno não aquece muito rápido e você coloca o seu bolo para assar e o forno ainda está um pouco frio, ou seja, não está na temperatura adequada para aquele tipo de receita, por exemplo, você precisa assar o seu bolo a 180 graus. E aí você começa a fazer sua massa ali, ligou o seu forno, só que você terminou a sua massa e seu forno ainda não aqueceu a 180, ele está ali a 100 graus. E aí você coloca o seu bolo para assar. Quanto mais frio estiver seu forno, mais tempo o seu bolo demora para assar. E aí a gente tem prejuízos na massa. Massa crua. Quando isso acontece? Meu bolo está dourado, mas dentro está cru. Por quê? Porque o seu forno está aquecendo muito em cima. Quando você aquece muito em cima, você tem esse aspecto dourado na massa, mas não necessariamente a parte interna do bolo está completamente assada. Por que baixa geralmente no meio, né? Quando a gente retira um bolo que não está completamente assado, por que baixa no centro do bolo? Porque os nossos produtos, eles assam de fora para dentro. Ou seja, o miolo é a parte que mais demora para assar, que é a última parte que assa. Por isso, quando você retira o seu bolo do forno e ele está levemente cru, o centro vai baixar, vai colapsar, porque eu tenho falta de estrutura aqui. Eu tenho massa crua. Massa crua não tem sustentabilidade, o nosso bolo vai baixar no meio. Então, a primeira razão é essa, não conhecer o seu forno e tirar o seu bolo do forno com a massa ainda crua. Né? Deu o tempo lá de 40 minutos, entretanto, ele não assou corretamente. Por que eu tô falando 40 minutos? Porque geralmente eu dou esse tempo como parâmetro, porque é o tempo que eu levo para assar os bolos aqui na minha casa. Mas não necessariamente será o tempo que você vai levar no seu forno. Por isso que você tem que conhecer, para você não ter prejuízo na massa.